Olá, amantes dos estudos! Na semana passada, a Disney fez uma revelação que chocou o Brasil e o mundo. Mas nem tanto. Com a divulgação da atriz que interpretará Ariel no novo live action da Disney, A Pequena Sereia. E isso foi mais que o suficiente para deixar a internet em estado de alarde. Como assim colocar uma atriz negra para interpretar esse personagem? O que é que tá acontecendo, Brasil? Mas calma, antes de me crucificar, já deixa o like aí no vídeo e assiste ele até o final para saber como isso é um gancho muito importante para se trabalhar pluralidade cultural com seus alunos. Eu sou o John Condé e vamos aos estudos! Aí você terminou a sua licenciatura, entrou na sala de aula pela primeira vez e se deu conta: putz, sou professor. E agora? Calma que eu te ajudo. Eu iniciei esse novo quadro para mostrar aos novos professores e aos antigos também como qualquer assunto pode ser pauta de uma boa aula e mostrar como trabalhar temas transversais é importante sim. No primeiro vídeo, onde o card deve estar aparecendo para vocês aqui agora, eu mostrei como trabalhar diversidade de gênero, que foi o primeiro dos temas transversais que eu decidi abordar aqui no canal. E dentro desse tema de diversidade de gênero, acabou sendo abordado outros temas, como drogas, depressão, bullying, suicídio, enfim, vários outros. Se você não viu, dá uma olhada no card, assiste o outro vídeo que eu acho que vai ser bastante interessante para vocês. E hoje eu vou dar continuidade ao tema de diversidade com os temas transversais, só que dessa vez trabalhando a pluralidade cultural. Mas vamos ao que importa. Para entender um pouco mais o que está acontecendo hoje na internet, nós precisamos dar um salto no passado e entender como se intensificou a ideia de escravidão e racismo tanto no Brasil quanto no mundo. Desde milênios e em todos os cantos do mundo, a escravidão foi uma prática comum e aceita por diversos povos. Somente a partir do século XIX é que o comércio de escravos passou a ser criticado e em muitas regiões abolido, pelo menos perante a lei. A escravidão foi praticada por diversos povos durante toda a história, de modos diferentes e específicos. Em algumas civilizações, como por exemplo no Egito, o escravo não era a base de produção, sendo o camponês livre obrigado a prestar serviços ao Estado, na forma de trabalho temporário sem remuneração. Aos escravos cabia apenas o trabalho doméstico e militar. Ao contrário, na Roma antiga, cabia aos escravos fazer toda a produção das grandes fazendas, de obras públicas e até mesmo entretenimento, que é o que acontecia nas arenas de gladiadores. Em vários haréns no Oriente, as concubinas do grande sultão, cheque ou czar eram comercializadas ou capturadas na região do Cáucaso, que fica entre a Rússia e o Oriente Médio. Portanto, nem sempre a escravidão foi baseada numa diferença étnica. Às vezes, um parente precisava de ajuda e acabava se submetendo a uma escravidão temporária. Ou seja, quando paramos para refletir sobre a escravidão, precisamos compreender como ela se desenvolveu para aquele povo específico ao qual nós estamos estudando. De maneira geral, partindo da história de grande parte desses povos, podemos dizer que existia na África uma escravidão doméstica e não uma escravidão mercantil como veio acontecer um tempo depois. Entre vários povos africanos, o escravo não era uma mercadoria, mas sim um braço a mais na colheita, na pecuária, na caça, um soldado a mais no exército. O comércio de pessoas se intensificou a partir do século VII, quando os árabes conquistaram Maghreb e o leste africano. Apesar do comércio de escravos já ser praticado na África, foi com a chegada dos portugueses nesse continente que o tráfico escravista se configurou na maior migração forçada de povos da história. As pesquisas, elas mostram números diferentes, que variam entre 8 a 100 milhões de pessoas que foram arrancadas de suas terras e obrigadas a atravessar o Atlântico para ser escravos em regiões distantes. Por 4 séculos, a
maior fonte de escravos do tráfico atlântico português se deu a partir do Reino do Congo e do reino vizinho, o Andongo, chamado pelos portugueses de Angola. Isso aconteceu principalmente quando os portugueses conseguiram o direito de negociar mão de obra para a exploração espanhola da América, que é denominado o direito de asiento, e precisaram de mão de obra para poder desenvolver a sua própria colônia americana, o Brasil que temos hoje. Agora a gente dá um salto depois que os portugueses vieram aqui com o tráfico negreiro e passamos aos dias de hoje. Por quê? O surgimento do racismo no Brasil se deu desde o período colonial, quando os portugueses trouxeram os negros vindos originalmente e principalmente da Nigéria e da Angola. Os negros, eles foram trazidos ao Brasil para servir de mão de obra no engenho de cana-de-açúcar. E isso se deu devido à dificuldade de se escravizar os ameríndios, que era a galera que estava aqui naquela época. Não que os índios também não tenham sofrido com genocídio e escravização, só que eles precisavam que esse trabalho fosse feito de uma forma rápida. Então era mais fácil e mais barato trazer os negros de lá daquela época. A escravatura no Brasil foi um processo lento demais, como tudo que acontece com relação à política nesse país, e passou por várias etapas até a sua concretização. Criaram-se leis com o intuito de retardar esse processo, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Se vocês não sabem do que eu tô falando, eu vou deixar um link aqui embaixo explicando para vocês o que é a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Bom, entre outras leis que tardaram esse processo, e as quais pouco favoreciam os escravos brasileiros. Quando finalmente foi decretada a abolição da escravatura, não se realizaram projetos de assistência ou leis que ajudassem na inclusão dos negros na sociedade, fazendo com que continuassem sendo tratados como inferiores e tendo a sua cultura e religião marginalizados, criando danos aos afrodescendentes até os dias atuais. Para além disso, o racismo no Brasil continuou ocorrendo de maneira velada até as últimas décadas do século XX. Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, que considera o racismo como crime inafiançável e imprescritível, ainda se liam em anúncios de empregos em jornais que procuravam pessoas de boa aparência, o que na realidade resultava na não contratação de negros. E aí chegamos nos dias de hoje. Os negros ainda sofrem muitos dos ditos preconceitos velados travestidos de opinião, o que acaba gerando guerras virtuais, principalmente nas redes sociais. E a última, que vem sendo muito falada, é o fato da Disney ter cotado uma atriz negra para fazer o papel da personagem principal do filme A Pequena Sereia. Halle Bailey, da dupla Chloe e Halle, está confirmada como a personagem principal do longa. Segundo Rob Marshall, o diretor do filme, a atriz e cantora tem tudo o que precisa para fazer o papel. Nas palavras dele, abre aspas, estava muito claro que a Halle possuía a rara combinação de espírito, coração, juventude, inocência e substância, além de uma voz gloriosa. Fecha aspas. Esse foi um comentário que ele fez em uma entrevista para o The Hollywood Reporter. Para nós, ou para mim, isso soa muito como um ok, temos um personagem. Mas não foi isso que aconteceu. Na realidade, choveram críticas à Disney, ao diretor, quanto à escalação da atriz que vai interpretar o papel principal, principalmente por causa da sua cor. Eles falam que a Disney está descaracterizando o seu próprio personagem. Mas o que mais me chamou a atenção e o que fez eu realmente querer fazer esse vídeo para vocês hoje foi um tweet que eu li de uma pessoa que é claro que eu não vou citar o nome, mas ele colocou assim: em primeiro lugar, não existe sereia negra. Bom, eu tenho uma coisa para falar para você, meu querido. Em primeiro lugar, sereia nem existe. Sem falar de que, como uma grande produtora cinematográfica e detentora de todos os direitos sobre seus personagens, se a Disney quisesse colocar um sabão em pó para fazer o personagem principal do filme, ela poderia, pois se trata de liberdade artística e adaptação do seu próprio material. E não podemos esquecer que esse é um filme feito para
crianças. Como professor, eu acho esse um ótimo gancho para se continuar trabalhando temas transversais dentro de sala de aula, principalmente a pluralidade cultural. É claro que eu estou falando dos negros como um gancho, pois eu vi na internet e achei que seria um ótimo gancho para se trabalhar isso. Nós temos um mundo riquíssimo em cultura diferenciada. Então, a gente consegue sim trabalhar tanto a pluralidade cultural, quanto o racismo, quanto o preconceito com as crianças. Hoje, entendemos que o preconceito ele não nasce com a criança, ele é imposto através da sociedade. E o que é que falta nessa sociedade? Educação. Educação sempre vai ser a base de tudo. Por isso que é tão necessário que tanto a sociedade, quanto os pais, quanto a escola trabalhem em uníssono para que possa se criar uma sociedade melhor para o crescimento dessas crianças. Como professores, nós devemos tomar uma posição neutra com relação a essa diversidade. Precisamos passar a informação deixando bem claro que é importante sim se ter uma opinião, mas mais importante do que se ter uma opinião é ter o respeito pela opinião do próximo. Opinião em si, velada de preconceito, ela não importa, mas o respeito, ele é a base de uma boa convivência em sociedade. E é dentro da escola, é dentro da sala de aula que nós temos a grandiosa oportunidade de ensinar o respeito aos nossos alunos. E quanto a todo esse rebuliço que está acontecendo nas redes sociais por causa da Hailey, eu só tenho a parabenizá-la por ter conseguido esse papel e desejar sucesso para que ela consiga fazer um ótimo trabalho no filme. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e coloca aí nos comentários o que é que você achou da escalação dessa nova atriz para fazer o papel da Ariel. E como você, professor, consegue trabalhar todos os temas transversais dentro de sala de aula. Também não esquece de ativar o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos, ok? Eu sou o John Condé e nos vemos no próximo vídeo.